Bem-vindo ao canal Joseph de David. Palavra viva. Atenção, a misoginia pode ser usada como arma para calar os cristãos. Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Sabemos que o mundo, de diversas maneiras, tenta neutralizar a palavra de Deus, criando ideologias que buscam imobilizar os cristãos. Nesse contexto, muitas vezes utilizam leis e discursos para silenciar pastores, líderes e todos aqueles que anunciam a verdade bíblica. Recentemente, tem ganhado destaque o termo misoginia, que se refere ao ódio, aversão, desprezo ou preconceito contra as mulheres e o feminino. De fato, existem comportamentos de homens que procuram inferiorizar as mulheres, seja física, psicológica ou sexualmente, refletindo uma cultura machista que busca manter a dominação masculina. No entanto, alguns utilizam esse conceito de forma distorcida para fundamentar leis e interpretações que tentam associar a Bíblia a esse tipo de opressão. Para isso, recorrem a passagens bíblicas, especialmente aquelas que tratam da relação entre homem e mulher, alegando que elas promovem a submissão feminina de maneira abusiva. Quando o apóstolo Paulo afirma que o homem é o cabeça da mulher, ele não está estabelecendo superioridade, mas uma ordem de autoridade e origem. De acordo com a palavra de Deus, o homem foi criado primeiro, e depois a mulher. A própria Escritura mostra que Deus declarou não ser bom que o homem estivesse só. Por isso, criou a mulher como auxiliadora para ele. Isso revela um propósito de relacionamento, baseado no apoio mútuo, na cooperação e na unidade, e não em opressão ou inferioridade. A mulher foi criada para ser parceira do homem, compartilhando propósitos como crescer, multiplicar e povoar a terra. Desde o princípio, há uma ideia de complementaridade, cooperação e unidade entre ambos. A interpretação do termo cabeça, proveniente da palavra grega kefal, não se limita a uma noção de autoridade funcional, mas também carrega o sentido de fonte ou origem. Isso revela que, em sua missão terrena, Cristo se submeteu voluntariamente ao Pai, demonstrando um relacionamento baseado em amor, propósito e harmonia, e não em opressão. Diante disso, utilizar interpretações isoladas ou equivocadas para afirmar que a Bíblia promove misoginia é um grande erro, cometido por aqueles que não buscam compreender a essência das Escrituras. É importante lembrar que a Bíblia foi escrita, em sua origem, em hebraico, Antigo Testamento, e grego, Novo Testamento, o que exige cuidado, conhecimento e responsabilidade na interpretação. Leituras distorcidas não apenas deturpam a verdade, mas também podem induzir outros ao mesmo engano. Pelo contrário, a palavra de Deus estabelece princípios claros de amor e respeito mútuo. Como está escrito na Bíblia: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse amor, ao qual o apóstolo Paulo se refere, envolve cuidado, dedicação, proteção, valorização, carinho e respeito. Amar a esposa é, na verdade, amar a si mesmo, conforme também ensina a Bíblia. Da mesma forma, a palavra de Deus orienta a mulher a respeitar o seu marido, como está na Bíblia. Assim, o relacionamento conjugal, à luz das Escrituras, é fundamentado no amor, no respeito e na reciprocidade, refletindo o propósito divino para a união entre homem e mulher. A estratégia atribuída à esquerda, segundo essa visão, seria semelhante à estratégia de Satanás: promover conflitos entre as pessoas, colocando umas contra as outras. Isso se manifesta na criação de dissensões, facções e divisões, e, nesse contexto, nada mais eficaz do que gerar disputas dentro da própria família, especialmente entre homem e mulher. Como consequência, a família acaba se desestruturando, afetando principalmente os filhos, que passam a presenciar brigas, algumas, inclusive, com violência, culminando muitas vezes em separação e divórcio. Quando esse tipo de conflito é reforçado ou respaldado por leis que incentivam uma postura de confronto entre homem e mulher, isso pode contribuir ainda mais para o enfraquecimento dos relacionamentos, favorecendo a ruptura do casal e a desestrutura familiar. Nessa perspectiva, o feminismo é entendido como um movimento que busca colocar a mulher em posição de domínio sobre o homem, incentivando o desprezo entre eles, o que seria considerado contrário aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Uma mulher tola trata seu homem como um servo, o menospreza e o desgasta, vê como um simples fornecedor de conforto e favores. Com o tempo, ela se encontra casada com um homem exausto, sem liderança, sem ambição, sem força, porque ela mesma o reduziu a uma sombra do que poderia ter sido. E no final, ela também não consegue o que realmente desejava, pois um homem sem respeito não pode inspirar amor nem admiração. Em vez disso, uma mulher sábia reconhece o poder de um homem com propósito. Não o vê como um recurso, mas como um líder, um companheiro, alguém que merece respeito e admiração.
Ela entende que um homem que se sente valorizado e apoiado se torna sua melhor versão, alguém que cresce, protege, supõe e lidera. Essa mulher não só conquista seu amor, mas também seu compromisso e sua lealdade, porque ele vê nela alguém que entende sua essência e sua missão. Os homens não buscam um fardo em sua vida, eles procuram uma aliada, uma companheira que entenda que seu caminho está cheio de desafios e que o respeito é a base de qualquer relacionamento duradouro. Uma mulher que sabe somar, em vez de subtrair. Uma mulher que inspira, em vez de exigir. Uma mulher que não tenta mudar o seu homem, mas o impulsiona a alcançar o seu potencial máximo. Se você quer entender as dinâmicas entre homem e mulher sob uma perspectiva de liderança, crescimento e respeito mútuo, o conhecimento certo pode fazer a diferença na sua vida. Encontre clareza e direção no domínio total do ser. O que Deus deseja é que aquilo que Ele uniu, o homem e a mulher, não seja separado por ideologias humanas. Como está escrito: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Diante disso, é essencial termos discernimento para identificar as estratégias das trevas e das influências do mundo. A palavra de Deus deve ser sempre a nossa bússola, guiando nossas decisões e fortalecendo-nos para resistir a tudo o que tenta enfraquecer, dividir e destruir, especialmente a família. Assim, permanecendo firmes na verdade e nos princípios divinos, conseguimos proteger a unidade familiar e viver o propósito estabelecido por Deus. Shalom plena. Maranata. Vem Senhor Jesus. Obrigado por assistir ao vídeo. Espero, de coração, que essa mensagem tenha alcançado e tocado a sua vida. Permaneça firme. Com o Senhor, venceremos, e dele que vem a nossa força, esperança e vitória. Shalom.